Sutra Sagrada, Palavras do Anjo. Revelações divinas da vida eterna. Eu vim, não por causa da matéria, mas da vida. Não por causa da carne, mas do Espírito. São poucos os que compreendem isso. Aquele que, com a mente sujeita à mudança das condições materiais, aumenta a fé quando os bens materiais aumentam e perde a fé quando eles diminuem, ou louva a Deus quando o corpo se torna saudável e descrê dele quando alguém da família adoece, está acreditando na matéria e não em Deus. A matéria é algo que acaba se alterando, portanto, a fé embasada em graças materiais se desmorona conforme as alterações da matéria. Se Deus cura doenças, é porque visa a despertar o homem para a verdade de que o corpo é projeção da mente, provando-lhe que o corpo carnal pode ser mudado segundo a mente. O corpo, que digo ser projeção da mente, não se refere unicamente ao corpo carnal. Também o corpo astral e o corpo espiritual são projeções da mente. Quando digo que a morte não existe, não estou falando do corpo carnal, pois as células corporais estão morrendo e sendo substituídas a cada instante. É imortal unicamente a vida, a qual mantém vivo o corpo. Unicamente a vida constitui a mim ou a ti, e fora dela não existimos, nem eu, nem tu. A esta vida chamam de Deus. Eu não tenho forma definida, sou completo e absolutamente livre. Sendo amorfo e livre, posso assumir imagem de uma divindade, de um anjo ou de um querubim. Todas estas imagens são expedientes de salvação e não são falsidades. Quem se prende a uma imagem e pensa que somente essa é a minha imagem, não conhece a minha natureza verdadeira, não conhece a minha totalidade. Deves compreender a verdade. És filho de Deus, portanto, igual a mim. Teu corpo carnal é uma das manifestações tuas e não a tua totalidade. Revelação Divina, de 10 de abril de 1932. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Pensar que a vida se instala no corpo carnal é um dualismo e não a verdade. A rigor, a vida é que manifesta o corpo carnal, segundo o gênero da música executada pelas cordas mentais. Tanto o corpo físico como o etérico, o astral e o espiritual, nada mais são que projeções da mente. Conforme o gênero da música mental, manifesta-se ora o corpo físico, ora o etérico, ora o astral, ora o espiritual. Todo ser humano
perderá algum dia o corpo físico, mas isso não significa morte. O homem, sendo filho de Deus, é imortal. Conforme mude o ritmo de tua música mental, muda a aparência de tua existência transitória, ou seja, a manifestação transitória de cada um muda conforme a mudança do ritmo mental. Ocorrendo uma grande mudança no ritmo da música mental, tua existência transitória se manifesta num outro mundo. E o corpo físico, que era a manifestação do ritmo mental de até então, rapidamente se desintegra. A isto os homens chamam de morte, mas a vida não morre. Isto equivale ao término de uma música executada pela vida, que então passa para uma outra execução musical. Quando não chega a ocorrer uma grande mudança no ritmo da música mental executada pela vida, mas apenas uma desafinação, dá-se-lhe o nome de doença, a qual se cura ao se corrigir o ritmo mental. Porém, por mais correto que seja o ritmo da música mental, a vida deverá obrigatoriamente encerrar a execução e passar para o estudo de uma música mais elevada. Quero dizer que a vida terrena deve necessariamente ter um fim. A vida terrena é música elementar. Quem termina cedo esta vida é aquele que aprendeu rapidamente a música elementar. Não fiques triste por estares em vias de terminar essa execução musical. Isso é para executares nova música mais elevada. Antes disso, porém, virá um afinador para ajustar teu ritmo mental, o que fará a tua existência transitória soar desarmonicamente. Se o corpo carnal parece desafinado antes de findar a execução musical neste mundo, é devido a essa afinação. Portanto, não se trata de um descompasso verdadeiro. Passa assim a executar gradativamente músicas mais elevadas. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. Revelação Divina, de 26 de junho de 1931. A leitura é feita por J. Carlos de Andrade e para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Sutra Sagrada. Palavras do anjo. O anjo torna a falar. Suas palavras, elevando-se ao céu, formam um arco-íris multicolor, espalhando-se sobre a terra, transformam-se numa bela sinfonia, ao som da qual dançam no céu querubins com suas tênues vestes tremulando ao vento, trazendo nas mãos
ramos de viçosas flores. Uma chuva de pétalas cai suavemente sobre a terra, transformando-a em perfeito paraíso. E o mensageiro do céu prossegue: Vim para revelar as palavras de Deus, que é perfeição. Aquilo que Deus me revelou, revelo-o a vós também. Aquilo que Deus me disse, digo-o a vós também. Sou um enviado do Criador. Sou a palavra do Criador. Sou a vibração do Criador. Venho do Criador e vos ilumino com a palavra. Sendo eu luz do Criador, onde incide minha luz, não há trevas, nem doença, nem envelhecimento, nem morte. Aquele que crê em minhas palavras alcança a vida infinita e brilha para sempre, pois sou a palavra do Criador. As palavras que digo não são ditas por mim, mas por Deus, que está em mim. E eu também ouço a voz de Deus nas palavras que pronuncio. Sou apenas uma trombeta. Homens, não adoreis a mim. Não louveis a Deus manifestado na forma. Todas as minhas virtudes provêm de Deus onipresente. Venerai a Deus que eu aponto, e não a mim, pois sou apenas mensageiro. Tendo eu próprio compreendido que minha essência é Deus, faço-vos compreender que também vossa essência é Deus. A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é a de que a essência de todas as pessoas é Deus. Sabei que a infinidade de almas humanas são todas reflexos do mesmo Espírito Divino, à semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto, refletidas em milhões de espelhos dispostos em torno dele. Embora vossas almas pareçam diferir umas das outras e manifestem-se de diferentes formas, são todas reflexos do mesmo Espírito Divino e são uma única vida. Por isso, sois irmãos entre si. Se compreenderdes que todos os seres são irmãos, que todas as vidas são irmãs, que todas as criaturas formam um todo indivisível e que Deus é Pai de todos os seres, brotará espontaneamente em vós o sentimento de amor e louvor ao próximo. Portanto, não vos prendais à aparência do corpo físico, nem discrimineis vossos irmãos segundo a aparência. A aparência nada mais é que reflexo do vosso pensamento. Como poderia a vida, que é eterna, estar alojada no corpo carnal, que envelhece e morre? Tendo assim dito o anjo, os querubins que dançavam no céu juntam-se diante dele e o saúdam com reverência. Um deles, que veste um delicado manto verde claro e que demonstra ser o mais sábio, adianta-se e assim questiona:
Mas, decano da vida, os cientistas modernos dizem que o homem raciocina com o cérebro e sente através dos neurônios. Se, como dizeis, não existe cérebro nem neurônios, como pode o homem raciocinar e sentir? O anjo continua: é ilusão pensar que o prazer, a dor e as demais sensações estejam na matéria conhecida como corpo carnal. Porque o corpo é nada, porque ele é apenas projeção da mente. Desempenha melhor suas funções quando o homem vive despreocupado com o seu corpo. Por trás do corpo existe a mente, que, através do filme mental, projeta a imagem do corpo na tela do mundo fenomênico. Desfazei a ilusão de que sois corpos carnais. Mesmo no mundo da projeção, os cientistas mais eminentes não veem o homem como corpo e esclarecem que os sentidos são atributos da mente que atua por trás do corpo. Não vistes o caso do paciente do grande médico italiano Lombroso? O paciente que sofrera deslocamento do sentido da visão não conseguia ver com a ponta dos dedos em vez de ver com os olhos? Nas extremidades digitais não existe globo ocular, nem retina, nem nervo óptico, mas o paciente conseguia ver através delas. Isso prova que os sentidos não estão no corpo carnal, não estão nos neurônios, estão na mente que atua por trás deles. Quando a mente decide ver, até as extremidades digitais são capazes de ver. E mesmo na ausência de extremidades digitais, consegue-se ver e também ouvir. São casos de clarividência e clareaudiência. Não é que o imortal Beethoven compôs suas mais célebres obras no final de sua vida, quando já estava surdo? Embora os ouvidos físicos dele fossem incapazes de ouvir, seus ouvidos espirituais estavam despertos e ele conseguia compor maravilhosas músicas, distinguindo os sons ao tocar as teclas do piano. Portanto, é realidade e não teoria que o homem, desde que sua mente transcenda o corpo carnal, pode ver sem olhos, ouvir sem ouvidos e tocar nos objetos sem ter corpo físico. Indaga então o querubim: Senhor, concordo que seja possível ver e ouvir sem ter olhos e ouvidos, mas como é possível tocar nos objetos sem ter corpo físico? Prossegue o anjo: não vistes recentes experimentos de fenômenos paranormais? O médium, mesmo atado à cadeira, de modo a não poder se mover, consegue, através da força mental, levitar uma mesa, fazer objetos voarem no espaço, fazer megafones levitados emitirem vozes,
ou tocar sanfonas levitadas. Esses exemplos provam que é possível tocar nos objetos e até movê-los sem que haja a participação do corpo físico. Se a mente consegue movimentar um objeto, é porque objeto e mente não são elementos distintos. O objeto é produto da mente. Isso é compatível à pintura de um artista plástico. A obra nada mais é que um produto da mente do artista e não o artista em si. Do mesmo modo, o corpo humano é produto da mente do homem e não o homem em si. A aparência física se torna bela ou feia segundo a mente, e também a saúde muda de estado segundo a mente. Quando o homem compreende este princípio, consegue dominar e modificar seu corpo segundo sua vontade. A ilusão leva o homem a se julgar corpo carnal. Mas o corpo carnal não é o homem. Na essência, o homem é filho de Deus, é vida imortal. Logo, não pode ser representado por um corpo carnal que é transitório e sujeito a nascimento e morte. Tudo que é transitório e sujeito a nascimento e morte não é essência. Nada mais é que projeção da mente. Mudando-se a mente, muda também a forma. A matéria não é essência do ser. Ela apenas aparece ou desaparece em conformidade com a mente. A matéria é projeção da mente. Por isso a matéria em si não possui consciência, nem sentidos, não sente dor, nem doença. Esta é a característica da matéria. Se o corpo material sente a dor que não pode estar na matéria, é devido à presença da mente que o torna sensível. Se o homem for hipnotizado e sua mente se afastar temporariamente do corpo, este não sentirá dor, mesmo que seja pungido com uma agulha ou cortado com um bisturi. É assim que se realizam punções, bem como cirurgias, sem que o paciente sinta dor. Um corpo que foi abandonado pela mente é chamado cadáver. Vistes alguma vez um cadáver sentir dor? Ele não sente dor porque a mente está ausente. Corpo vivo é um organismo que funciona segundo a mente. Portanto, o estado de um corpo vivo muda segundo a mente. Mentalizando-se a saúde, o corpo se fortalece. Mentalizando-se a doença, o corpo adoece. Portanto, mentalizai a saúde a todo instante, sem pensar na doença. Quando a mente abandona o corpo, este se torna cadáver. E à medida que vai se esvaindo a força
inercial da mente que mantém a forma do cadáver, este vai se decompondo até voltar a ser átomos. A mente que abandonou o corpo conserva sua individualidade com sua própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. Isso é o que chamam de espírito. Aquele que purificou sua mente ingressa em um mundo espiritual elevado, adequado a ele. Aquele que não purificou a mente cria com sua força mental um ambiente adequado a ele e padece nesse ambiente. Portanto, mantende pensamentos sempre elevados e jamais penseis no mal. Jamais penseis na impureza, jamais penseis no sofrimento, jamais penseis na doença. O mal, a impureza, o sofrimento e a doença não são criações de Deus. Eles nada mais são que fantasmas criados pela vossa mente. Vendo a escuridão, não a julgueis existência real. A escuridão nada mais é que a ausência de luz. O mal, a impureza, o sofrimento e a doença são apenas estados em que está ausente a força criadora de Deus. O que Deus não criou é irreal. Irrealidade. A isto se dá o nome de mal, impureza, sofrimento ou doença. Então, por que temer o sofrimento que é irreal? Por que temer a doença que é irreal? Para quem se apavora no escuro, até uma folhagem parecerá um fantasma. Para aquele cuja mente está em treva e teme a doença, até a irreal doença parecerá existência real. Doença não é existência real, mas apenas sombra do temor. Quando a luz penetra na escuridão da mente e extingue o temor, a doença desaparece, evidenciando sua originária inexistência. Portanto, visualizei sempre a imagem da realidade harmônica, perfeita e pura. Visualizai sempre a imagem do Filho de Deus harmônico, perfeito e saudável. O homem é filho de Deus e nada além disso. De Deus, que é perfeição, não provém a infelicidade. De Deus, que é perfeição, não provém a doença. Infelicidade e doença não passam de produtos da ilusão dos 5 sentidos. Não temais a doença. A doença imaginada pelos 5 sentidos não pode afetar em nada a essência de vossa vida. Não pode infelicitar em nada a essência de vossa vida. Qualquer que seja a doença, qualquer que seja a infelicidade, nada mais são que miragens, que
que encobrem a essência da vida. Essas miragens nascem da ilusão, ou seja, do desconhecimento da essência da vida. Quando se conscientiza a essência da vida, destrói-se a ilusão. Destruída a ilusão, extingue-se o temor. Extinto o temor, extinguem-se automaticamente todas as infelicidades e doenças. Tendo assim dito o anjo, surge no vazio do firmamento uma ilha paradisíaca, onde se ergue um palácio feito de cristal, em cujo trono o anjo toma assento. Querubins descem do céu, permeando o teto, e dispõem-se ao redor do anjo. Nisso não se sabe de onde vem. Ouve-se uma suave música celestial. Ao compasso desta, os querubins bailam harmoniosamente, com suas delicadas vestes tremulando ao vento. No mar de anil que circunda a ilha, embarcações semelhantes às gôndolas de Veneza deslizam silenciosamente, formando um cenário de grande paz. Nisso, do palácio de cristal, ecoa no espaço a voz do anjo que, apontando à terra, diz: Vede, eis o mundo da essência. O mundo da essência é o reino do Pai, é o reino dos céus, é o paraíso. No reino do Pai há muitas moradas. Todas as moradas do mundo da essência são Seichonoye. Logo, para seus moradores não há fome, não há tristeza, não há discórdia, não há doença. Tudo que é necessário aparece segundo a vontade de cada um e, cumprida a finalidade, desaparece por si mesmo. O mundo de harmonia, da fartura, de pureza, de beleza sublime, eis o mundo da essência. Eis o vosso mundo. Não existe outro mundo além deste. Assim finaliza o anjo. Olhando-se para onde ele aponta, vêem-se fileiras de moradas Seichonoye, erguidas numa paisagem de fartura e de paz, onde todos os moradores dançam com incontida alegria. É o mundo das delícias eternas. Fim da Sutra Sagrada. Rogamos que as santas bênçãos desta se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a perfeição interior. A leitura de J. Carlos de Andrade, para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW. Muito obrigado pela atenção. Dias felizes para você.